O Antigo Egito é amplamente reconhecido por seus templos monumentais, pirâmides e dinastias faraônicas, mas poucos estudos destacam de forma aprofundada a íntima relação dessa civilização com os ambientes aquáticos. Ao decorrer do vídeo, vamos buscar entender como o Rio Nilo moldou a vida no Antigo Egito, desde práticas cotidianas até construções simbólicas e espirituais, revelando assim uma civilização onde o elemento aquático ocupava um lugar central na existência dos vivos e na jornada dos mortos. O Egito se constitui por uma extensa região cultivável, que segue do eixo sul ao norte, banhada pelo rio Nilo desde a primeira catarata até o Mar Vermelho. Entretanto, é cercada pelo deserto do Saara em ambas as margens, o que limita seu território nas extremidades. A grande cheia do Nilo ocorria uma vez a cada ano novo egípcio. O rio Nilo não serviu unicamente como um espaço para a captação de recursos, mas como um fator para orientação espacial, não só física, mas simbólica, como as correntes que saem do sul em direção ao norte. E no aspecto simbólico, a margem leste do Nilo era considerada como o mundo dos vivos, e o lado oeste dos mortos, embora fosse habitado. Essa sociedade agregou uma importância aos ambientes aquáticos, com a criação de embarcações em seus variados modelos, que não eram somente utilizados na hidrovia do rio Nilo, mas também eram utilizadas como um meio de transporte para o mundo dos mortos, ou dos deuses, uma vez que a crença ditava que esses lugares também eram compostos por água, como é o mundo dos vivos. Os barcos egípcios são definidos como embarcações fluviais, em contraste com os navios de mar. Seu uso, desde o pré-dinástico até e além do fim do período faraônico, incluíram transportes, pescarias, viagens, uso religioso e militar. Dependendo do tamanho e função, eram feitos de papiro ou de madeira. As embarcações podem ser divididas entre cerimoniais, oficiais e de trabalho. Na primeira, podemos incluir aquelas chamadas de WJ3, que possuíam um caráter divino. Esteticamente, eram de casco longo, curvo e estreito, com um poste em sua proa, fazendo uma alusão às jangadas de papiro, cuja proa é amarrada. Um exemplo de embarcação WJ3 é a barca funerária do faraó Khufu, que foi removida de um fosso escondido ao lado da pirâmide do mesmo. O segundo tipo de embarcação era o de trabalho, que foi encontrado de diferentes tamanhos, geralmente com uma grande borda livre. Essas embarcações foram mais comuns que as barcas cerimoniais. Vemos modelos desse tipo de embarcação em iconografias, principalmente as que retratam a vida cotidiana, onde elas são representadas realizando o transporte de grandes cargas. Outros tipos de artefatos e estruturas arquitetônicas podem ser estudados. Por exemplo, as plantas aquáticas que foram encaixadas em vários elementos arquiteturais e objetos cotidianos, não somente com interesse estética, mas para passar uma mensagem, tais como as colunas com capitéis papiriformes e flores de lótus nos cimos de alguns túmulos. Um exemplo é o pátio de Ramsés II, em Luxor, com suas 74 colunas com temas de plantas aquáticas, representando os pântanos da criação, e no templo de Sete II, em Ábidos, onde existe uma sala-ilha, em que foi feita uma recriação do Num, onde foram cultivadas cevadas para representar a ressurreição de Osíris. Os estudos do culto aos animais também podem dar contribuição. Alguns que tinham status divino habitam o meio aquático. Um exemplo é a ave ibis. Seu animal mítico ou divindade, Tote. Ele era o deus patrono dos escribas. A bibliografia sugere que a escolha do ibis como seu animal representante tem relação com o mergulho do bico dessa ave na água, que lembraria o mergulho do pincel. O simbolismo não se resumiu apenas à água. Ele se estendeu também para outros tipos de líquido, como as bebidas utilizadas no cotidiano, que eram o vinho, o leite, a cerveja e a água. Cada um foi escolhido devido à sua natureza ser considerada mística, dada alguma relação com a inundação do rio Nilo. Entretanto,
De todos esses líquidos, o que teve o maior destaque foi a própria água. Embora o Egito seja um país fluvial, as pesquisas de arqueologia tendem a apresentar uma visão terrestre do passado. Enquanto os ambientes aquáticos são observados como um espaço para subsistência, embora seja complexa a relação entre humanos e a água, o estudo do Antigo Egito sob a egíde da arqueologia ocorre no país há cerca de 2 séculos, recebendo a contribuição de centenas de pesquisadores das mais variadas áreas de atuação. Entretanto, o desenvolvimento das arqueologias relacionadas com os ambientes aquáticos caminha ainda a passos curtos.